Bom dia a todos, então, só seguindo o nosso horário, então agora às 9 horas vamos iniciar. A respeito, hoje vai ser sobre placas semi-soldadas, dentro do mundo ali de trocadores de calor a placas. Então, de que forma, né, a gente irá abordar aqui esse assunto? Vai explicar novamente o funcionamento do trocador, algumas leis que regem sua transferência de calor, e depois iremos se limitar principalmente à característica construtiva do equipamento. Hoje, né, como eu já fiz também um webinar a respeito de refrigeração, que seria a principal aplicação que a gente vai ver ali desse modelo de placas, e não iremos abordar tanto, então, a sua aplicação. Então, começando aqui o nosso webinar, somente sempre demonstrando a nossa sede, né, a Bermude pertence ao grupo Área Armaturing, essa seria a nossa sede na Alemanha, essa que seria a área armatura em todo o mundo, né? Abrangindo ali boa parte dos continentes, bem como uma grande quantidade de países. Então, os trocadores de calor, né, são equipamentos que providenciam a troca de energia térmica entre dois ou mais fluidos em diferentes temperaturas. Esses fluidos podem estar em contato direto ou não, além de poderem envolver uma mudança de estado físico, uma condensação e evaporação. Então, a gente não vai aqui, um termo genérico, né, para toda a parte de trocadores de calor. Sejam os trocadores a placas, casco e tubo, seja um eixo, seja simplesmente uma helicóide dentro de um tanque. Então, essa ali é o princípio básico, uma definição do que seria o trocador de calor. Esses fluidos podem estar em contato direto ou não, né? No caso, eu comentei ali, todos em troca indireta, ou seja, há uma separação entre os dois fluidos, e podem envolver uma mudança de estado físico, uma condensação ou evaporação, que é o caso ali dos principais trocadores ali para refrigeração, onde você passa, né, o fluido da forma líquida para gasosa ou da gasosa para líquida, né, a fim de gerar, vamos dizer, gerar frio no final, ou até de um trocador vapor-água para um aquecimento de água, onde você acaba condensando o vapor. Então, aqui são alguns tipos aqui de trocadores de calor, né, que a gente pode ver, desde radiadores, trocadores tubulares, trocadores a placas. Então, ou simplesmente até poderia ser uma resistência elétrica, também poderia ser enquadrado como trocador de calor, né? Na verdade, seria um gerador de calor, né, trocando por meio ali, não exatamente entre dois fluidos, mas pode ser enquadrado. O princípio termodinâmico, né? Então, a gente sempre fala, o que o meu trocador vai fazer? O meu trocador vai ser responsável, ele vai ser um meio de transferência entre dois fluidos. Ou seja, é o trocador de calor que vai dizer se o processo vai dar conta ou não, ou seja, se eu vou conseguir aquecer o tanto que eu tenho que aquecer, resfriar o tanto que eu tenho que resfriar, não necessariamente, né? Ele tem que ter uma área que vai proporcionar a transferência de calor adequada. Agora, se você não tem uma energia suficiente de um lado ou energia suficiente de outro, o trocador de calor você vai poder ter a maior área possível, que não vai adiantar em nada no final. Então, é importante saber o que? A carga térmica do processo. Por exemplo, eu quero resfriar tantos mil litros de água em tantas horas. Isso tudo, né, se eu botar aqui, eu quero resfriar 1000 litros, então minha massa, né, vai ser 1000 litros. Em uma hora, vai ser 1000 litros por hora. Meu calor específico, né, a propriedade da minha água, no caso. Quanto de energia eu preciso ceder para ela ou tirar dela para ter uma mudança de temperatura. Então, eu calculo esse ali no CP da água, no caso, poderíamos considerar 1. E meu diferencial de temperatura. Eu quero resfriar de 5 para 2 graus, eu quero resfriar de 30 para 2 graus, por exemplo. Então, acaba influenciando nesse meu diferencial. Isso tudo, ele gera aqui, minha carga térmica, que aqui eu coloquei como em quilocal-hora. Só que há outras unidades, quilocal-hora a gente pode converter para quilowatts, que é uma potência elétrica e bem conhecida, podemos converter para TR, que é tonelada de refrigeração, podemos converter ainda para BTUs hora, né? Então, você compra um ar-condicionado ali de 12.000 BTUs, né? BTU hora. O que é? É a capacidade térmica dele. Ou seja, ele vai ter uma capacidade térmica ali de refrigerar o ambiente onde ele vai estar, de tanto energia por uma quantidade de tempo, que é o BTU hora nesse caso. E, por exemplo, caso eu tenha um chiller, né, que é um equipamento ali que gera, vamos dizer também, é um termo inadequado, mas que gera frio, né, que acaba resfriando ali, né, esse meu circuito, o meu fluido que está passando internamente. Ele, normalmente, você vai ver, ele é de 50.000 quilocalorias, de 100.000 quilocalorias. Então,
ele tem essa capacidade de refrigeração. Se o meu trocador, ele tem que ter a capacidade de trocar essa mesma capacidade de refrigeração. Ou, vamos dizer, né, que ele é específico para um processo. E o meu processo, ele tem que demandar uma capacidade igual ou inferior a esse 100 mil quilocal. Pois, se o meu processo ele demanda uma capacidade de 200 mil quilocal, né, fazendo esse cálculo ali, ou seja, eu quero resfriar uma grande quantidade de água ali em um pouco tempo, e ele precisa dessa carga térmica. E meu trocador ele pode estar dimensionado para 200 mil quilocal. Só que se meu chiller ele não tiver essa capacidade térmica, o sistema ele fica em desordem, ele não fica em equilíbrio. Então, por mais que eu aumente o trocador, por mais que eu coloque 3 trocadores ali em paralelo, em série, da maneira que for achar mais viável, de nada vai adiantar, pois o problema não está na transferência de calor, não está na capacidade de transferência, mas sim numa capacidade de geração. Então, esse ali é um princípio básico ali, né, para o funcionamento do seu circuito, pois acaba sempre, o problema é no trocador, o trocador não está dando conta. Só que, às vezes, é lá a tua unidade de refrigeração, às vezes você não tem um vapor suficiente chegando. Então, tem esses outros pontos que é de suma importância, né, que antes até do trocador tem de ser verificados. Então, normalmente, energia que entra igual a energia que sai. Então, a gente aplicando aquela lei anterior. Então, se o meu fluido está cedendo uma quantidade de energia, o meu trocador vai transferir essa quantidade de energia ali para o meu outro fluido. Então, no caso, né, se eu tenho uma água fria aqui entrando a 20 graus e eu quero que ela saia a 60 graus, né, e eu tenho 10 mil litros hora passando, do outro lado eu vou ter, imaginando, eu tenho 20 mil litros hora, a minha água entrando a 70, obrigatoriamente ela vai ter que sair a 50. Pois, se eu quero fazer esse aquecimento, aqui, ó, aplicando aquela lei, minha massa, 10 mil, que é 10 mil litros hora, a gente pode arredondar para 10 mil quilos hora, ali, devido à densidade da água. Meu calor específico é 1, e eu tenho um diferencial aqui de 20 para 60 graus. Então, fazendo essa conta, eu tenho essa capacidade térmica. Então, que é aquele Q que a gente calculou, que a gente viu anteriormente. Esse calor, ele tem que se ele foi transferido para esse meu fluido frio, tem que ser igualmente cedido pelo meu fluido quente. Ou seja, se do outro lado eu tenho 20 mil litros hora de água provindo da minha bomba a 70 graus, obrigatoriamente a minha temperatura de saída vai ser a 50. Então, a gente pode calcular esses 400 mil quilocal aqui que o meu fluido frio absorveu, ele tem que ter vindo de algum lugar, né? A energia não pode ser criada. Então, ela foi transferida aqui do meu fluido quente. Então, esse aqui é um cálculo térmico ali básico, feito para a gente pegar e verificar e validar aquela minha primeira lei da termodinâmica, que é essa que eu demonstrei anteriormente. De uma maneira simplificada, mas é isso. Então, trocador de calor é um equipamento que provém, né, que é essa transferência de calor entre dois fluidos, baseados, né, em leis da termodinâmica. Ou seja, um fluido ele tem que estar mais quente, com uma temperatura diferente do outro para houver essa transferência de calor, né? Eu tenho que ter um diferencial de temperatura e essa energia ela é igualmente transferida, ou seja, se um fluido meu está ganhando 400 mil quilocalorias, o outro tem que estar cedendo, desprezando, né, perdas ali para o ambiente. Então, todo esse cálculo ali, né, de transferência, a gente sabe, o meu trocador ele tem que transferir 400 mil quilocal. Então, o meu trocador ele tem que ter uma área, né, suficiente para isso. E a gente tem essa outra regrinha, que é essa outra equação, né, que praticamente é a equação de resfriamento de Newton, que ela determina exatamente essa área. Ou seja, o meu Q é o meu calor que eu preciso transferir. Então, eu tenho o que aqui? Tenho o meu U, que é meu coeficiente global de troca térmica. O que é? É como que meus fluidos, né, eles vão conseguir, um vai conseguir transferir calor para o outro. Ou seja, ele vai influenciar todas as propriedades do meu fluido, bem como todo o desenhozinho da minha placa. Então, todo aquele desenho da minha placa, ele vai estar, vamos dizer, vinculado a esse meu U aqui, pois é ele que vai determinar como meu fluido vai se comportar lá dentro do meu trocador. Então, é ele que vai dizer quanto que, pelo meu fluido, né, ele vai conseguir transferir de energia por metro quadrado. Ou seja, eu tenho 1 metro quadrado lá de área de troca e eu tenho uma grande transferência de energia por esse metro quadrado. Então, é isso ali, é esse U que torna muitas vezes o trocador a placas um trocador compacto, pois ele tem uma transferência muito alta de energia por metro quadrado.
Diferente, às vezes, de um trocador, talvez um outro, vamos pegar um casque-tubo, né? Tudo depende do dimensionamento, mas em linhas gerais, o casque-tubo ele tem uma transferência de energia por metro quadrado muito menor. Então, se ele tem que transferir a mesma quantidade de energia, ele tem uma transferência de energia por metro quadrado menor, ele precisa ter uma área de troca maior, para compensar, né, essa minha transferência ali déficit. Após isso, eu tenho o quê? A minha área de troca, ou seja, se eu tenho o meu Q, eu descubro meu U aqui, eu vou saber se eu diminuir meu U, ou seja, eu diminuo, eu coloco uma placa que não tem uma transferência de calor tão boa, eu tenho que aumentar a minha área de troca. E assim acaba se sucedendo, né, todo o cálculo do trocador. E eu tenho meu ΔTml. Meu ΔTml é uma diferença logarítmica entre meus dois fluidos. Ou seja, é muito fácil eu aquecer meu fluido até 40 graus se meu outro fluido está a 200 graus. Afinal, tem um diferencial muito longo, muito grande ali entre as temperaturas. Agora, eu tenho um fluido a 40 graus e o meu outro fluido está a 42 graus, aí eu tenho já um problema, pois esse meu ΔTml, essa minha diferença logarítmica, que eu vou mostrar nos próximos slides, ela acaba sendo menor, e por isso influencia todo o meu cálculo aqui. Porque se meu ΔTml é menor, a minha área ou meu U tem que ser maior. Se meu U é menor, né, que é o meu coeficiente de troca, a minha área tem que ser maior. Então, são todos fatores que influenciam na área de transferência, ou seja, na área de troca, ou seja, a quantidade de placas do meu trocador, o tamanho dele. Então, esses são os pontos, né, que muitas vezes levam um trocador a ser bem maior que o outro. Às vezes é 2, 3 graus ali dos fluidos que acaba impactando bastante. Meu diferencial de temperatura, como comentei depois, esse aqui é o meu diferencial, meu ΔTml daquela formulazinha anterior. Esquecendo o modelo matemático ali designado, o que ele impacta? Porque se meu fluido quente ele vai resfriando, o meu fluido frio vai aquecendo, essa minha diferença de temperatura vai mudando no meio do meu trocador. E é exatamente essa diferença, né, essa variação que a gente consegue pegar, né, através do ΔTml. E apenas respondendo sua pergunta, Renato, depois esse vídeo vai estar no YouTube, né? Então, se você quiser depois acompanhar por lá, bem como também todo esse material é enviado por e-mail. Então, não é necessário ali se preocupar com relação à parte de print nesse momento. Então, como vai variando essa minha diferença de temperatura ali ao longo da minha placa, né? Ou do meu tubo, por exemplo, eu tenho que levar essa variação em consideração. Então, é exatamente por isso, né, que é utilizada essa formulação matemática. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, o meu fluido quente indo para um lado e o meu fluido frio indo para o outro, porque eu tenho um fluxo contra a corrente. Ou seja, se eu olhar nessa outra figura aqui ao lado, eu tenho o meu fluido aqui laranja, né, indo da esquerda para a direita, e o meu fluido azul indo da direita para a esquerda. Ou seja, o meu fluido frio aqui na de entrada, ele está entrando e se deparando de cara com o meu fluido quente na saída. E assim, o contrário ocorre do outro lado. E por que isso aqui é importante, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho um diferencial dessa forma, meio constante, assim, né? Eu tenho algo mais equilibrado ali ao longo do meu trocador. Agora, se eu acabo fazendo o contrário, olha o que começa a acontecer. Eu tenho meu fluido quente, meu fluido frio entrando pelo mesmo lado, indo ao longo do tubo, e então saindo também do mesmo lado. Então, é esse perfil aqui de temperatura que acaba acontecendo. Eu tenho um grande diferencial de temperatura no início, mas ele vai diminuindo. Ou seja, o meu trocador ele tem uma grande transferência de calor no início, depois ela vai tendendo a diminuir. Então, se a gente fizer esse ΔTml aqui da maneira para as duas formas, né, que leva em consideração a minha temperatura de entrada e saída dos dois fluidos, vocês vão ver que muitas vezes o meu fluido em contracorrente, né, que seria do slide anterior, ele acaba tendo um ΔTml maior, ou seja, ele acaba tendo um rendimento térmico melhor, né, com relação à área. E em muitos casos, novamente, né, sempre há exceções ali, dependendo do tipo de fluido, placa e processo que estamos trabalhando. E, por fim, então, né, é isso aqui que eu tenho, né, visualizando a minha placa, eu tenho meu fluido quente aqui de um lado passando, aquecendo a minha placa então está aquecida de um lado, ela começa a aquecer o outro lado da placa, e por fim, meu fluido frio está passando aqui do outro lado da placa, e sendo aquecida pela placa, que está sendo aquecida pelo meu fluido quente.
Então, em termos ali, né, fazendo uma analogia com resistências elétricas, é praticamente isso aqui que eu tenho. Eu tenho uma resistência aqui com relação ao meu fluido quente. Novamente, eu tenho aqui depois fatores de incrustação, né, que são sujidades, né, que ficam aderindo à placa. Tenho mais essa resistência. Por fim, eu tenho a minha resistência da placa, né, que tudo depende da sua espessura, bem como que material ela é feito, né, pois a sua condutividade influenciada no meio. Do outro lado, eu tenho a sujidade do meu fluido frio. E, por fim, eu tenho o meu próprio fluido frio. Ou seja, em maneira mais simplória falando, eu tenho meu fluido quente aquecendo a sujeira do meu fluido quente para aquecer a sujeira, aquecer a minha placa aquecer a sujeira do fluido frio e, por fim, essa sujeira do fluido frio aquecer o meu fluido frio efetivamente. Tudo isso aqui é aquele meu U, né? Ele vai resultar naquele meu U lá da minha fórmula anteriormente citada. Então, isso ali é só para explicar bem o que é o funcionamento do equipamento. E agora a gente vai efetivamente para a parte de trocador de calor, né? O trocador, a sua construção em si. Eu vou falar primeiro do trocador de calor gachetado normal, que é mais fácil a sua visualização, talvez ali com relação à construção dele. E depois eu vou citar então das placas semi-soldadas, que tem uma leve mudança, mas o princípio básico, né, acaba sendo o mesmo. Então, esse aqui seria um funcionamento do trocador de calor, né? Praticamente ele é um trocador de um passe, ou seja, o meu fluido faz apenas um movimento na vertical dentro dele. E a ideia é o quê? Eu tenho, entre as placas, eu tenho um espaço denominado canal. E o que acontece? Eu vou pausar aqui, ó. Eu tenho uma placa, eu vou ter entre duas placas um canal, né? Ou seja, eu tenho 50 placas, eu tenho 49 canais. E vamos pegar assim, 51 placas eu tenho. Então eu tenho 50 canais. Desses 50 canais, 25 serão por fluido quente, 25 para o meu fluido frio. Alternados dessa forma. Eu tenho meu fluido frio, fluido quente, fluido frio, fluido quente, fluido frio, fluido quente. Às vezes o fluido frio vai estar descendo, às vezes vai estar subindo. Esse ali é um outro princípio que a gente vai ver mais para frente. A grande ideia aqui, né, é sempre ter essa alternância entre os canais, pois assim o meu fluido quente ele vai estar aquecendo tanto essa placa quanto esta, né, que seria a minha segunda e terceira placa, e que vai estar aquecendo então o meu fluido que vai estar passando entre a minha primeira e segunda placa e entre a minha terceira e quarta. Se eu ter por acaso uma placa e em algum erro de montagem, de alguma forma, né, possível, eu estar passando entre uma placa o fluido quente dos dois lados, não tem sentido, afinal, o meu fluido quente vai estar aquecendo o meu fluido quente. Eles vão estar na mesma temperatura, né, sendo de uma forma realista, então não vai ter transferência de calor nenhuma. Eu vou estar praticamente matando aqui uma placa. Mas então é dessa forma ali que é o princípio básico, né, do fluxo dos fluidos aqui dentro do meu trocador. De que forma, né, ela é feita essa alternância aqui, né? Porque aqui passa um fluido frio, aqui um fluido quente. São placas diferentes? O que é exatamente? A gente vai ver isso aí no próximo slide também. Então, apenas terminando. Dessa forma ali o comportamento no trocador. As placas, né, nesses trocadores normais, ali vamos dizer vapor água, água água, óleo água, elas são umas placas, né, a gente vai chamar assim de standard. O que elas são? São placas, né, realmente ali normalmente de 0,5, 0,6 milímetros. Em placas de tamanho maior a gente pode chegar a 0,8 até 1 milímetros. E elas têm, né, todo o seu design ali feito, a gente tem esses canais aqui para distribuir adequadamente o fluido ao longo da placa, nessa área de transferência aqui, ó. Esses desenhos delas, todos com uma função, essas ranhuras, né, ou seja, na forma de proporcionar a maior transferência de calor possível e proporcionar uma grande turbulência ali dos fluidos. Elas são placas, né, normalmente simples, ou seja, simplesmente feito com uma chapa ali de aço inoxidável prensada. E, por fim, elas têm as gachetas aqui, ó, né? E são essas gachetas ali que fazem, então, o direcionamento dos fluidos. Então, a gente pegar aqui, ó. Esse aqui é praticamente uma imagem do princípio de fluxo que tínhamos anteriormente. Então, eu tenho meu fluido quente entrando. Nesse primeiro, vocês podem observar que na placa eu tenho desenhado como uma cor preta, o que representaria a minha gacheta. Ou seja, nessa primeira placa aqui eu tenho 4 anéis aqui, ó, que não permitem nenhum dos fluidos passar por essa placa. Diferente da segunda placa, onde eu tenho, ó, já de um lado, né, nesse caso meu fluido frio, eu tenho o meu anel aqui fazendo essa vedação, e do meu fluido quente eu não tenho. Então ele permite que o meu fluido quente escoe aqui por essa placa.
Na próxima placa, né? Então já muda. Ou seja, o meu anel, em vez de estar no meu lado agora do meu fluido frio, está do lado do meu fluido quente. Então ele permite que o meu fluido frio, nesse caso, suba, pois ele está entrando aqui por baixo, né? Então ele está subindo nessa placa, e o meu fluido quente ele está totalmente vedado. Vocês podem observar, né, de uma maneira aqui simbólica, né, mas aqui eu tenho o Vzinho da minha placa para baixo, na próxima eu tenho para cima, pois, novamente, eu estou falando agora restrito à parte da Bermo, né? Os modelos da Bermo, bem como muitos outros fabricantes, eles são placas idênticas, né, ao longo todo do trocador. Então, tu pode simplesmente pegar uma placa e dar um tombo de 180 graus, e você chega aqui e pode colocar na próxima placa. E é assim que vai fazendo a alternância entre as placas até o final do trocador. Então, vocês olharem, esse aqui que a gente acaba tendo lá. Então, eu tenho meu O-ring aqui permitindo a descida do meu fluido quente, e não tenho O-ring, aliás, e aqui eu tenho o O-ring não permitindo o escoamento do meu fluido frio. Se eu girar essa placa aqui, eu simplesmente tenho exatamente essa imagem espelhada aqui, mas que representa a montagem do meu trocador. Então, é assim que vai fazendo a alternância, né, do fluido quente e fluido frio ao longo de todo o meu equipamento. Então, através do próprio elastômero que é utilizado, né, que ele fica em contato, no caso, com todo o meu fluido aqui, ó, pois ele veda toda a lateral da placa até o final, bem como ele também tem a vedação aqui na parte do meu O-ring. Então, como é que eu faço a montagem? Eu pego essa placa, simplesmente dando um tombo de 180, eu tenho a próxima placa ali do meu feixe de placas. Eu vou fazendo esse tombos sucessivos, né, e montando todo o meu trocador até na quantidade de placa necessária. De igual forma, né, anteriormente. E as gachetas, então, elas são iguais também. Então, elas encaixam somente de uma forma aqui na placa, e com o tombo da minha placa, eu tombo aqui meus anéis, né? Aqui meus anéis estão para o lado direito, virando 180 a minha placa, meus anéis vão para o lado esquerdo. Com exceção, né, da minha primeira placa, que lá como vocês viram até no vídeo e também naquela imagem simbolizando o fluxo, a minha primeira placa ela tem 4 anéis. Ela tem uma junta denominada junta inicial ou final. E o que esse anel faz? Ele não permite que nenhum fluido passe, porque eu não tenho sentido, né? Visto que entre a minha primeira placa, o canal vai existir atrás dela, e não na frente dela. Pois na frente dela eu tenho a minha chapa estrutural, e a minha placa e a minha chapa estrutural não tem sentido escoar nenhum fluido por ela, né? Visto que eu vou estar aquecendo, né? Vamos dizer, talvez a minha chapa da estrutura que vai estar em contato com o ar. Então, simplesmente vou estar perdendo energia e até contaminando o meu fluido, né? Já que as placas são todas em aço inox 316L, né? Seria um material de menor nobreza que nós trabalhamos, mas tem placas em titânio, astelói, mas mantendo o pensamento anterior, então eu vou ter placas em aço inox e a minha chapa estrutural muitas vezes vai poder ser de aço carbono. Então não tem sentido, né, eu passar meu fluido, né, em contato com essa minha chapa estrutural. Então, aqui apenas citando, né, que caso o meu fluido aqui ele passe por esse O-ring, né, ele ainda tem uma outra vedação aqui nesse pescoço aqui, vamos dizer aqui da placa, que também vai proporcionar uma dupla vedação. E depois que ele passar o O-ring, caso, né, tenha uma contaminação, né, uma incompatibilidade entre o material do elastômero e o meu fluido, ele tem um vazamento proporcional aqui externo, né? Então eu vou ver que tem alguma coisa dando errado no meu equipamento. Tipo de gacheta, tem aqui alguns materiais ali que não vamos se adentrar tanto, mas tem sua compatibilidade químico fluido, bem como sua temperatura, né, pré-determinadas. Então, é sempre bom ver qual é o tipo de material adequado para o seu processo, tanto em temperatura quanto compatibilidade química. E os tipos, né, vamos dizer ali, de engates que a gente acaba tendo, né, que é específico para cada modelo. Ou seja, um modelo X ele vai permitir, a junta dele vai ser colada, pois a placa ela tem um design para isso, bem como a gacheta. Então, e tem outras aí que vão permitir um tipo clip, tipo stud aqui, né? Tem algumas nomenclaturas ali similares no mercado. Os trocadores brasados, né? Não é tanto o nosso foco, mas é importante, pois ele faz ele seria um outro extremo, né, do trocador a placas gachetado. O trocador a placas gachetado é um trocador desmontável, então posso abrir ele, posso tirar a gacheta e assim vai. O trocador brasado, ele tem o princípio de funcionamento exatamente o mesmo. Eu tenho a placa, entre as placas eu tenho um canal, em cada canal passa um fluido quente e um fluido frio.
Só que, em vez de ele ter as gachetas, ele tem o quê? Ele tem aqui seria a construção dele, né, onde teria uma placa em aço inox e depois uma lâmina aqui de cobre. O que que acontece? É um cobre, níquel, né, mas puramente cobre na maioria das vezes. Então é feita essa montagem, onde depois é levado para um forno e ocorre, né, o derretimento ali, vamos dizer, dessa lâmina de cobre. E é essa lâmina de cobre que vai fazer a função da minha gacheta. Ou seja, ele vai derreter e formar como se fosse um moringue ali entre as placas, né? E também toda essa vedação, aquela que ocorre ao redor do corpo ali da placa. Então ele fica um trocador totalmente selado. Então ele não tem defeito, problema às vezes com a incompatibilidade de um elastômero, já que não existe um elastômero na construção dele. Isso dá o quê? Uma resistência mecânica maior para o equipamento, bem como uma resistência à temperatura também. Pois afinal, né, o grande problema do trocador a placa gachetado com relação à temperatura é em função das gachetas. Visto que senão seria a inox, né, a gente teria até um próximo do ponto de fusão ou de qualquer reação, né, que ocorresse estruturalmente no material. Então, esse aqui é um outro tipo de trocador. Então a gente vem para os trocadores semi-soldados. Trocador semi-soldado, de maneira, vamos dizer, uma abordagem simples ali falando para vocês, é um meio termo entre os dois. Ou seja, ele tem algo, né? Não seria brasado o termo correto, não seria uma brasagem, mas seriam duas placas soldadas e uma gacheta. Duas placas soldadas, uma gacheta. Essas placas soldadas é denominada cassete. Ou seja, vocês vão ver ali, esse é um cassete. O que é um cassete? Cassetes são duas placas, né? Que, na verdade, em vez de elas terem um elastômero entre elas, elas são soldadas. Depois a gente vai mostrar bem certinho a imagem onde que ela acaba sendo soldada. E eu tenho vários parzinhos dessas placas, né? Então tenho vários cassetes ali denominados e para a montagem deles eu faço o que eu pego esses cassetes e entre eles é que eu utilizo uma borracha, utilizo um elastômero. Então o trocador semi-soldado ele é livre de qualquer elastômero? Não, ele tem. Então se a gente olhar essa imagem em corte, ó, eu vou ter aqui o meu elastômero, né? Vocês podem olhar que são borrachas comparados com trocadores gachetados normais de uma espessura bem maior. Ela tem inclusive um formato aqui diferente. Então, eu tenho esse elastômero e depois eu tenho aqui, ó, uma placa onde entre elas, ó, eu tenho um canal aqui formado e eu não tenho uma borracha aqui. Então, essa aqui é o cassete ali denominado. Em vez de eu ter uma borracha ali provocando essa vedação, na verdade, eu tenho uma solda, né, que vai fazer essa vedação do fluido que está passando ali dentro. E depois dela, eu tenho novamente aqui um elastômero. Depois eu tenho mais um cassete. Ou seja, o que que acaba acontecendo? Eu tenho aqui, ó, nessa outra imagem, eu tenho meu cassete, aqui, ó, soldado, aqui eu tenho representando o cordão de solda. E em cima eu teria a minha borracha, onde então eu botaria minha próximo parzinho de placas. No meio desse canal formado aqui pelo cassete, normalmente aqui eu passo o meu fluido agressivo. O que seria um fluido agressivo, né? Seria um fluido que talvez se eu tivesse um contato puramente com um elastômero, puramente com uma borracha, o meu trocador teria uma durabilidade muito menor. Um grande exemplo, talvez o maior utilizado, seria o amônia. Então, pensando nesse caso ali, que vai ser o caso adotado ali para o resto aqui do treinamento, eu vou estar passando amônia aqui dentro desse meu parzinho de placas, pois praticamente ela não vai ter contato com a borracha, já que em vez de eu ter uma borracha fazendo a vedação lateral da placa, eu tenho um cordão de solda ali, né? Eu tenho a solda entre as duas placas provendo essa vedação. E do outro lado aqui, né, onde é o contato com a borracha, aí eu vou estar passando água, vou estar passando propileno glicol, qualquer coisa que seja compatível quimicamente com a borracha. Aí a gente volta, né, a toda a aplicação lá dos trocadores gachetados, as mesmas limitações dele. O que que então ele é utilizado? Principalmente fluidos agressivos, onde o fluido agressivo vai passar entre o canal ali das placas soldadas e principalmente também ele dá uma boa resistência mecânica, assim como o brasado, né, ele acaba proporcionando. Esse trocador ali semi-soldado, ele tem uma resistência um pouco maior também quando comparado aos trocadores gachetados normais. Com os trocadores gachetados normais, né, por muitos autores, ele chega a uma pressão máxima ali de 15 bar. Tem placas que suportam menos, então sempre é bom verificar o design da placa junto ao fabricante. Os trocadores semi-soldados podem chegar até 25 bar, visto que como ele tem essa solda entre as placas e a minha gacheta, né, ela tem às vezes uma fixação bem como a espessura dela, o canal de encaixe dela, né, o design todo da placa,
ele proporciona uma pressão de trabalho maior. Claro. Então, a principal diferença é que no lugar das gachetas, a gente tem ali essa vedação das placas feitas pela solda. São principalmente utilizados para amônia, mas quando se trata em grandes vazões, a gente pode trabalhar também com os halogênios normais, né? R404A, qualquer gás refrigerante do tipo. Então, apresenta grande usabilidade nesses casos, diferente se eu trabalhar somente com um trocador com gachetas normais. Se vocês olharem aqui a estrutura desse equipamento, usualmente eles são mais robustos, né? Visto que um trocador gachetado normal, ele pode trabalhar com pressões até 15 quilos, vamos contar, mas usualmente são pressões menores ali que acabam trabalhando. Esses trocadores, eles trabalham já em pressões maiores, 17, 15, 18 bar. Como eu falei, como eles são utilizados ali para a parte da amônia, né? A amônia, né, principalmente na sua linha de alta pressão, que seria a parte de, muitas vezes, de condensação ou de superaquecimento, a gente já fala ali em pressões ali, talvez 17, 18 quilos. Tudo depende, né, vamos dizer, em qual aplicação a gente está falando. Mas, em linhas gerais, o que acontece? Eu acabo tendo uma estrutura aqui diferenciada. Ou seja, é uma estrutura ali com barras roscadas, já, né, em posições mais estratégicas, né? Ou seja, tem bem mais barra roscada, afinal, para ele não provocar um desaperto tão fácil. A gente começa a trabalhar desde com barras roscadas, já é padrão aqui da empresa, mas mesmo assim com barras roscadas já B7, com porcas ali a ASTM a 194, ou seja, são porcas pesadas realmente, né? Assim, a denominação delas, para vamos dizer, uma alta tensão, né, uma alta tração ali que vamos suportar. Bem como as espessuras dos frames também são maiores, né? Usualmente tudo isso, né, para garantir inicialmente uma condição, né, uma estrutura física que vai atender o processo, devido a altas pressões e também ao risco, né? Visto que a amônia, né, um gás ali nocivo à saúde. Então, se tem um vazamento, alguma coisa pode provocar sérios danos. Então, o equipamento, né? Muitas vezes a gente vê instalado ele dessa forma, né? Aqui seria um separador de líquidos, então aqui que está pegando e mandando o meu líquido aqui para o meu equipamento. Então ele está evaporando, a amônia está trocando de fase da forma líquida para gasosa aqui dentro do meu trocador, está retornando aqui para o meu separador de líquido e depois, né? A parte gasosa vai lá para o compressor, né? E eu tenho a minha parte aqui de água sendo refrigerada. Seria uma das aplicações. E essa aqui seria a montagem dele, ó. Então o que acontece? Essa visão aqui é bem legal, pois que a gente vê, ó, eu tenho os cassetes aqui formados, né? Vocês sempre são separados em plaquinhas duplas, né? Vocês podem olhar aqui em cima, pela visão superior é possível ver. Então tem aqui um espaço onde realmente elas se encostam completamente, que é a parte de solda, né? E do outro aqui eu tenho o meu canal, né? Onde ele não é soldado. Ou seja, como é que isso aqui vai funcionar? Dentro essa minha parte aqui onde eu tenho esse anel, ele vai estar vedando o meu fluido agressivo. Então meu fluido agressivo não tem contato com o elastômero. Não, ele tem contato. Só um contato bem menor, né, do que nos trocadores normais. Então, o meu fluido agressivo ele entra em contato com esse anel, que novamente tem que ter desde a temperatura, bem como na compatibilidade química com o fluido que está passando. Então, eu tenho aqui essa minha vedação feita, né, nesse canal, porque meu fluido agressivo não pode circular nesse canal, porque esse meu canal é vedado por borracha. E depois eu tenho aqui, ó, entre as placas, ó, eu tenho aqui um canal realmente formado, a hora que as placas ficam encostadas, e aqui o meu fluido agressivo, ele vai estar entrando. Nesse caso, imagina que ele vai estar entrando aqui por cima e descendo, ele vai estar entrando aqui. O que acontece? Do outro lado, em vez de eu ter o O-ring entre esses dois cassetes, aí aqui eu tenho um cordão de solda. Ou seja, o meu fluido agressivo, ele é vedado para não entrar na placa por um anel O-ring, e o meu fluido, outro que seja uma água ou outro fluido qualquer, né, que não seria o não agressivo, ele estaria entrando, ele estaria sendo vedado pela própria solda entre as placas. A gente vai ver desse detalhe um pouco mais para frente. Então, praticamente essa é a construção do meu equipamento. Então, tem aqui, ó, meu cassete formado entre essas duas placas vai estar circulando meu fluido agressivo, e entre meus dois cassetes aqui, vamos chamar assim, esse meu outro canal vai estar passando meu fluido com água, meu fluido água com anticongelante, ou o outro fluido não agressivo. Então, essa seria ali a construção do meu equipamento.
Ó, então, novamente, que até temos um questionamento, né? Ah, se a amônia passa na gacheta e a água passa onde está soldado. Na verdade, é o contrário. Então, essa parte aqui soldada, deixa eu voltar aqui. Essa parte ali soldada, na verdade, Gislaine. Então, a parte ali onde é o meu cassete, eu tenho duas placas soldadas. No meio dessas placas soldadas é que vai estar passando meu fluido agressivo. Aí eu tenho um parzinho de placas soldadas aqui, outra aqui. Então, entre esses dois parzinhos, eu tenho outro canal. Esse meu canal, entre esses dois parzinhos, ele tem essa vedação com elastômeros. Então, é onde tem esses elastômeros ali que vai circular a minha água, ou minha água com etanol, né? Novamente, meu fluido não agressivo. Então, continuando aqui. Então, o que é o material? Normalmente, esses modelos que a Berma aqui trabalha, a gente tem somente o tipo de gacheta clipada. Ou seja, seria a gacheta com essa orelhinha ali para ser presa na placa. Isso que até proporciona uma segurança um pouco maior, né, devido às possíveis pressões que vai trabalhar o equipamento. O corpo da junta, depois a gente vai mostrar um pouco diferente, ele é um pouco diferente dessas vedações que estão apresentadas aqui do lado. O corpo da junta, ela é em NBR, né? Podemos trabalhar em PDM e demais, mas usualmente pela aplicação, como é junto com água, a NBR já se comporta bem. E o anel, né, que faz essa vedação, que é o que vai entrar em contato com esse fluido agressivo, ele é em neoprene. Neoprene ou cleoprene, né? Normalmente são materiais utilizados, novamente, principalmente pelo caso que esse trocador é utilizado para amônia, né? Então, a gente olha aqui, essa aqui é a forma, né, das partes do equipamento. Eu tenho aqui uma placa, essa aqui é uma placa cassete, ou seja, são duas plaquinhas aqui. Eu tenho o meu corpo da junta aqui no chão, que ele é separado dos meus anéis, diferente dos trocadores gachetados normais, onde é tudo vulcanizado junto. Como é tudo um material só nos trocadores gachetados normais, a vulcanização é feita num só e eles são presos um no outro. Aqui, como são materiais diferentes, tem vulcanizações separadas, né? Então, eu vulcanizo o corpo do meu elastômero aqui, que é onde vai estar passando a minha água, né? Ou seja, minha água vai estar circulando aqui, sendo vedada aqui pelo meu lado, e aqui a NBR atende completamente. E eu tenho meu anel aqui que vai estar proporcionando a vedação do meu fluido agressivo, ou seja, ele vai estar aqui, ó. Então, meu anel não está deixando meu fluido agressivo passar aqui no corpo da placa, só que aqui atrás, ó, entre essa minha placa, essa que seria a minha última placa, né, onde não teria mais placas depois dela. Então, por isso que ela não tem um furo aqui desse lado. Então, aqui, ó, entre essa minha última placa cassete, é que eu vou estar circulando o meu fluido. Ou seja, o meu fluido agressivo, né? E meu fluido agressivo não vai estar passando nesse canal devido à minha vedação, esse meu anel em neoprene, e vai estar passando aqui no próximo, e aqui ele vai estar circulando entre a minha placa, né, soldada. Então, de maneira geral, essa aqui seriam as partes do meu equipamento, tá? Então, eu tenho o meu corpo da junta, aqui meu 1, que a gente viu antes lá no chão. Eu tenho meu anel da junta, que é aquele meu anelzinho que também está lá no chão, que é o meu anel em neoprene. E, por fim, eu tenho meus anéis lá da minha placa principal, que seriam já um anel de uma espessura um pouco maior. Eles não seriam anéis das juntas, assim. Isso aqui tudo, né? Também é que ele vai ter que ter um anel aqui, o NBR aqui pro outro lado. A gente é uma construção Bermo, né? Não necessariamente todo fabricante acaba seguindo dessa forma, mas seria só para ter uma visualização ali de como é o equipamento. Então, eu tenho aquele conjunto de placas igual no trocador a placas gachetado normal. Eu tenho apenas que eu tenho, depois da minha placa fixa e da minha placa móvel, aquelas placas em aço carbono, eu tenho aqui umas chapas de distanciamento. O que é? É só uma chapa, normalmente em aço inox, que a gente utiliza até para evitar, né, um resfriamento maior, né, um aquecimento maior, mas usualmente principalmente a partir do frio, das minhas chapas estruturais. Então, ele é uma chapa, um distanciador entre o meu feixe de placas e a minha chapa estrutural. Tá. Então, temos só mais um questionamento aqui. Por favor, sinta-se à vontade, né, para questionar ali durante até para a gente facilitar, né, e já está no slide correto. Então, a amônia realmente vai passar onde está soldada e, obviamente, a água vai estar passando no lado gachetado ali, de slide. Então, a junta em Viton. Pedi um trocador para amônia com a gacheta em Viton. Então, novamente, falando aqui dos tipos de elastômeros, a gente pode trabalhar com diversos elastômeros, né? Desde que sejam compatíveis com o material, né, em questão de compatibilidade química e compatível com o processo com relação à temperatura.
Aí, o cliente vai querer, ou por alguma razão, né, vocês desejam uma gacheta em Viton para esse equipamento. É possível adquirir. A única coisa que o Viton é o material adequado. Por que será que está sendo solicitado o Viton? Tem N razões, né, para a gente avaliar, para ver qual que é a razão, né, de estar sendo aplicado esse material. Às vezes vai solicitar um material ali fora do mercado e vai acabar ficando algo inviável. Então, é verificar normalmente o que o mercado usualmente trabalha e verificar se o teu processo pode ser utilizado num desses de mercado. Salvo isso, né, são solicitações especiais. Então, a Berma usualmente trabalha com corpos em NBR e anéis em neoprene, que visto que usualmente no lado do fluido não agressivo é água e água com etileno glicol, onde a NBR atende sem problema. São temperaturas usualmente negativas, né, que a NBR atende até menos 25 graus, a nossa NBR. E do lado da neoprene ali, que seria compatível, uma compatibilidade química com a amônia, e também tem uma temperatura que normalmente atende a maioria dos processos. Então, continuando, um cuidado muito importante que é para ter, né, a gente vai tanto no trocador brasado quanto no trocador semi-soldado. Como é muito utilizado na refrigeração, o que acontece? Aí eu estou pegando e evaporando meu gás dentro do meu trocador, né? Dentro da meu lado semi-soldado, lá pode ser, né? Dentro do meu cassete ou dentro do meu trocador brasado. A gente viu lá pela transferência de calor que quanto maior a temperatura entre os dois fluidos, né? Quanto mais longe uma da outra, melhor. Realmente, em ponto, né, de uma transferência de calor, é excelente, né, tu ter um outro fluido ou muito frio ou muito quente. Só que tu pode ocasionar um problema. Porque por mais que a tua temperatura média na saída da água lá, eu estou resfriando a minha água de 15 para 2. A tua temperatura de saída lá, em média, é 2 graus na saída. Só que do lado aqui, a amônia, você está usando uma amônia evaporando a menos 10. O que vai acontecer? Por mais que a tua temperatura média de saída é 2 graus, lá dentro do teu trocador, em algum ponto, por alguma razão, né, até por essa transferência de calor, né, tu tem uma temperatura média no final. Lá no meio tu pode ter temperaturas pontuais. Tu pode ocasionar o congelamento desta água. O que vai acontecer se tu congelar essa água? Se congelar essa água, a gente tem um efeito, né, principalmente de expansão dela, devido à mudança da densidade. A gente vê que a densidade da água é 0 graus, 1.000 quilos por metro cúbico. E a densidade do gelo é 900 quilos por metro cúbico. Ou seja, a minha massa, né, quando na forma líquida, ela ocupa um volume bem menor do que na forma de sólida ali, né, que seria na forma de gelo. Isso ali é o efeito que ocorre lá com as garrafas dentro do congelador. Elas congelam, a minha água que está lá dentro ocupa um determinado volume, ela congelou, ela expande. Ela expandiu, ela quebra ali, quebra a garrafa. Se for no trocador brasado, que o brasado não tem realmente como expandir, já que é um trocador todo selado, ele vai o quê? Que vai quebrar a placa, ele vai quebrar a vedação entre as placas, vai começar a haver vazamentos externos, vazamento entre os fluidos, né? Isso aí pode acontecer. E no trocador, né, semi-soldado, de igual forma. Então, tu vai congelar, tu vai poder trincar uma placa, tu vai poder pegar, trincar e ocasionar um vazamento ali da parte tanto de amônia, como também da parte de água. Então, tu tem esse problema. Então, a temperatura ideal de evaporação para qualquer processo, por uma segurança, menor que seja, é 0 graus. Eu vou trabalhar com menos 2, menos 5, eu trabalhei sempre com menos 5, nunca deu problema. Em alguns casos, realmente não dá água, está pressurizada, fica numa circulação constante e tu pode ter pontos de congelamento dentro do trocador, só que não chegam a ocasionar a quebra do mesmo. Só que se parar a água e parar o teu fluido refrigerante lá no trocador, ou simplesmente só parar a tua água, aí tu vai ter um problema, que daí provavelmente tua água vai congelar e pode ser uma vez isso acontecer, né, o equipamento pode estar funcionando há 2 dias, pode ser um equipamento novo e tu vai poder ter esse problema. Então, só para vocês verem o que a berma aqui é uma grande preocupação até devido à importância do equipamento, né? A gente acaba fazendo ali uma análise bem crítica ali dos lotes de placas que a gente recebe. Esse aqui, ó, é uma placa, né, que a gente acabou cortando ali o jato da água, então da placa cassete, da placa semi-soldada. Então, ó, vocês podem ver aqui, esse aqui é um cordão de solda, né, na verdade é uma solda pulsada, e a gente faz toda a análise aqui estrutural de como é feita essa solda. Então, ó, vocês podem olhar aqui, ó, aqui tem solda uma placa na outra, que é simplesmente formando ali o meu cassete. No lugar da junta, eu tenho minha solda efetuada. Então,
Essa aqui seria uma vista aqui lateral da placa, só para vocês verem, ó, também, ó, todo o cordão de solda aqui ao longo dela, né? Isso aqui seria fazendo a função do O-ring. Então, esse aqui seria, aqui na frente passaria a água, e a água não entraria no próximo canal, pois eu tenho essa minha solda aqui, evitando que isso ocorra. E é analisado toda a parte aqui por nós, né, de toda essa solda ali efetuada, né? Então, a gente olha toda a parte das linhas de fusão, né, que sugerem o quê? Laser pulsado, que normalmente é colocado uma placa em cima da outra e é feito por laser pulsado, né? Toda a solda ali que provoca essa vedação. É avaliado, né, se por acaso lotes, né, ou na avaliação de possíveis novos produtos, né, a possibilidade de trincas e demais, se a gente está trabalhando realmente com um aço inoxidável adequado. Então, aqui no caso, uma presença de uma trinca, né, na margem do cordão de solda. Então, é isso ali que nós, como empresa, né, responsável pelo fornecimento do equipamento, a gente acaba se preocupando ali bastante, né, visto que, novamente, é um produto de extrema importância que pode ter sérios danos ali, né, caso ocorra um vazamento. Por isso que também é muito recomendado pela BERMA uma manutenção preventiva desses equipamentos, visto que a gente vê muitos casos, mais que um trocador que às vezes funciona 10 anos ali, sem a necessidade de abrir o mesmo, né, a gente já encontrou em muitos frigoríficos, principalmente, mas pode acontecer, né, então é sempre recomendado uma manutenção preventiva desse tipo de equipamento. Então, de maneira geral, essa seria a apresentação voltada à construção dos trocadores semi-soldados. Temos aí alguns minutos, mas vou verificar como está a parte de perguntas. Senão, se encerra por aqui a parte do treinamento. Há outro treinamento ali já voltado para a parte de refrigeração, que na verdade utiliza esse tipo de trocador. Está disponível no nosso canal lá no YouTube, então vocês podem estar verificando por lá. Vou ficar mais alguns minutos aí, caso tenha algumas perguntas, por favor.